Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais um estudo da IBD, lição número 5 da nossa revista. Revista esta que tem por nome O Desafio de Ser Igreja, e o nome dessa lição é A Religião do Spa. É um título aqui meio, parece que ironizando, mas a religião da alegria, a religião do prazer, mas é um título muito bem colocado pela situação que a igreja no modo geral está passando, e as pessoas estão querendo viver nessa religião do spa. O texto áureo dessa lição se encontra em João capítulo 16, versículo 33, e diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vemos aqui essa fala de Jesus para os discípulos. No capítulo 16 inteiro, ele vem já falando sempre em cima dessas tribulações, dessa paz que eles vão receber de Jesus, que é uma paz que somente Ele pode dar. Não é uma paz igual a que o mundo dá, mas é uma paz que somente Jesus pode dar, e que não era para eles terem medo, não era para eles ficarem preocupados. E no final desse capítulo 16 de João, ele fala isso, que todas essas coisas ele falou para que eles tenham paz, porque no mundo passariam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Quando ele diz que venceu o mundo, que era para eles terem coragem porque Jesus venceu o mundo, não era porque ia ser fácil, mas era para dizer também que ele conseguiu, como um homem, vencer o mundo, vencer o sistema do mundo, vencer não somente o pecado, mas conseguiu vencer tudo aquilo que moralmente, mundanamente queria influenciá-lo, e ele não se entregou a essa reprovação moral que o mundo é condenado por Deus. Então ele coloca que dessa forma no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tenham paz, tenham coragem, porque ele venceu o mundo. Então é capaz também para que nós consigamos vencer o mundo. É certo que Jesus nunca pecou, mas levou sobre si os nossos pecados, mas que nós pecaríamos. O mesmo João nas suas cartas, ele diz que filhinhos, se pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus no céu para interceder por vocês. Mas aquele que vive pecando, aquele que vive no erro, provavelmente ainda não experimentou o perdão do Senhor, a salvação do Senhor. Então tem esses dois pontos: o que vive pecando e aquele que já se arrependeu, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e por um acaso veio a falhar, veio errar, tropeçar, a pecar, e ele se arrepende, os pecados desse também pode ser perdoado. Então, quando ele diz que venceu o mundo, é porque é capaz para nós, mesmo pecando, porque ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, para nos advogar diante de Deus, para interceder por nós diante de Deus num momento em que nós errássemos. Então, cabe a nós termos esse cuidado de saber quando erramos, de reconhecer quando erramos, e não viver somente num mundo aqui terreno, pensando que tudo vai ser mil maravilhas. Se eu errei, já está perdoado, eu não preciso me reconciliar com Deus novamente, eu não preciso me retratar com Deus novamente. Mas precisamos sim, a lição aqui, religião do spa, ela fala, o objetivo dessa lição
é que, ao final, nós devemos saber que a religião dedicada só a nos fazer sentir bem não é a de Jesus. Reconhecerá o caráter inevitável das aflições e lutará para superá-las, baseado no sacrifício de Cristo e seu amor por nós. As aflições e sofrimentos são parte da vida e devemos estar dispostos a sofrer por amor de Cristo. Que não obstante devemos nos animar em amor, fé e esperança, que a vitória futura é a razão de nos engajarmos desde já em nossa luta contra o mal. Essa lição é muito importante, irmãos, porque em tempos recentes, muitas igrejas têm se preocupado apenas em oferecer aos membros um culto relaxante e uma religião livre de tristezas e ansiedade. Esta lição lembrará a nós que, neste mundo caído, teremos aflições sim, e portanto precisamos saber lidar com elas de modo cristão. Há muitos desafios intelectuais e morais que precisam ser enfrentados e vencidos pelos cristãos nessa vida. A gente vai passando dia a dia e a gente vai percebendo que cada vez mais a nossa vida fica mais difícil. Cada vez mais que nós vamos nos aproximando de Deus, a nossa vida vai ficando cada dia mais afligida. As tribulações parecem que estão só começando, as perseguições estão só aumentando, as dificuldades são inúmeras, mas mesmo assim, Jesus nos avisou desde aquele tempo para os seus discípulos, e no capítulo 16 tem uma coisa que me chamou muita atenção, que Jesus vem falando ali, lá no comecinho também do capítulo 16, em algumas outras passagens, e numa outra passagem Jesus falou assim, o servo não é maior que o seu Senhor. E no capítulo 16, no 14 também, ele fala algumas coisas. Ele fala que se o mundo odiarem aos seus discípulos, é porque primeiro odiou Jesus. Se eles negarem, se eles não ouvirem os seus discípulos, é porque primeiramente negaram a Jesus e não querem ouvir a Jesus. Então, um servo não é maior que o seu Senhor. Eu não sou maior que Jesus. Por isso que eu vou passar pelas mesmas aflições. Por isso que nós vamos passar e padecer muitas vezes em algumas tribulações, em algumas perseguições, por causa de Cristo, porque Ele disse isso. Nós passaríamos sim por isso, e nós enfrentaríamos isso, e provavelmente pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua ajuda, pelo Espírito Santo estar conosco, nós iríamos suportar e nós iríamos enfrentar e passar por tudo isso. Então Jesus venceu tudo isso daí. Jesus passou pela cruz, passou pela humilhação, passou ali pela vergonha, passou pelas calúnias, perseguição, passou por agressão, foi morto, e Ele disse: eu venci o mundo, eu venci. Então nós também podemos vencer, sim, nós iremos enfrentar. Quando aqui eu vejo a religião do spa, a religião do spa, aqui na revista diz que tem um termo, no latim, que significaria saúde pela água, ou um serviço personalizado de atendimento. Independente do significado dessa sigla, a gente sabe que muitas pessoas vão para um spa, às vezes por causa de uma dieta, para relaxar, por causa de piscinas térmicas, os termas que tem ali dentro, as saunas, a comida de uma forma geral, ali, a alimentação muito saudável, muito relaxante, despreocupante, e as pessoas às vezes passam até 1 mês, 2 meses, 3 meses, até mais tempo do que
dentro de um spa. E quando a revista colocou a religião do spa, é justamente nesse sentido de que nós vamos para a igreja porque nós queremos tranquilidade, porque nós queremos paz. Essa paz que o mundo dá é essa paz que Jesus diz, né, que a gente não pode ter, porque a gente quer ir para a igreja para ter paz no mundo. E aí a gente quer a paz do mundo. O mundo não dá a paz dele como Jesus dá. Que em meio à tribulação, à perseguição, nós estaríamos tranquilos. É essa paz que ele quis passar. Ele diz que os discípulos nesse momento, eles dizem para ter coragem. Eles dizem assim: mas tenham coragem. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Não é para ficar com medo. Não precisa ter medo, não precisa arrancar os seus cabelos, se desesperar, não precisa. As pessoas que estão no mundo, que não conhecem essa paz de Jesus, que não têm ela, eles passam por uma tribulação, entram em pânico. A síndrome do pânico, síndrome de tantas coisas, tantos medos, e as pessoas cada vez mais estão depressivas, oprimidas dentro de si mesmo, oprimidas dentro dos seus problemas, depressivas com os seus problemas, não conseguem enfrentar os seus problemas, que na sua grande maioria são psicológicos, porque é na mente que o inimigo quer trabalhar. É aqui dentro aonde nós lembramos da salvação, onde está o capacete da salvação. A armadura de Deus fala desse capacete da salvação. Então é ali que o inimigo quer trabalhar. E muitas vezes nós entramos na igreja e queremos só alegria, só prazer, e nos esquecemos que Deus tem coisa muito maior para nós. Não porque nós precisamos passar por aflições, mas que se nós passássemos, e nós iríamos passar, porque o crente, meu irmão, ele passará por aflições, ele vai passar por tribulações, ele vai enfrentar perseguição. Se na tua vida está tudo bem, está indo de vento em polpa, a brisa está soprando, e já faz um bom tempo que a brisa está soprando, toma cuidado, toma cuidado. Não estou dizendo que você está de mãos dadas com o inimigo, mas pode ser que a sua vida esteja num marasmo e você não esteja percebendo. As ondas estão simplesmente levando o seu barco, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, e você está sendo levado e não está percebendo o marasmo que a sua vida espiritual está passando. Você não está percebendo o que pode estar acontecendo dentro de você, um esfriamento espiritual, porque dentro da igreja, ou dentro dos templos, que essa religião do spa pega as pessoas, porque a pessoa acha que a igreja serve somente para mim ter paz, somente para mim receber as bênçãos, somente para mim ser cabeça, somente para mim receber bens materiais, somente para mim receber cura, e se tiver que passar por tribulação, o inimigo se levantou. Vamos tomar cuidado, irmãos, com essas coisas. Vamos tomar cuidado, você que está visitando uma igreja, você que quer conhecer a Jesus, tome cuidado com esse tipo de mensagem. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas era para nós termos coragem, bom ânimo, porque Ele venceu. Então não fique com medo quando a dificuldade apertar. Não fique com medo. Quando, aqui no comecinho do capítulo 16, Jesus lhe lembra mais uma vez: fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Não se escandalizem. Porque quando nós vamos para a igreja, nós entramos numa igreja, nós queremos conhecer Jesus, e as pessoas começam a oferecer um Jesus fácil, um espírito, uma moral, que Jesus está apresentando aquilo para você muito fácil, que
que os seus erros é perdoado assim, sem você ter que se reconciliar, sem você precisar se arrepender. Muitas vezes a palavra de Deus não é nem pregada em determinados lugares, e simplesmente você pode vir aqui receber a sua cura. Jesus vai passar a tomar conta de você, você recebe a sua cura, você recebe a sua bênção, você não volta mais, é feita uma barganha com você. Jesus é vendido para você em forma de N situações, e você acaba aceitando aquilo ali e entra dentro da religião do spa, acaba fazendo parte da religião do spa, onde tudo é alegria, onde tudo é maravilhas. A igreja, seguir a Jesus Cristo, não é estar no mundo da Alice, não, nos países das maravilhas, não é, irmãos, não é. O país das maravilhas vai ser no céu, o país das maravilhas vai ser no céu, lá vai ser tudo maravilhoso. O choro que você chora aqui, as lágrimas que você derrama aqui, lá você nunca mais derramará. A tristeza que você sente aqui, a dor que você sente aqui, lá no céu com o Senhor, você nunca mais sentirá. Então, irmão, é melhor você sofrer 40 anos ao lado de Jesus aqui, 80 anos ao lado de Jesus aqui, do que a eternidade no inferno, do que receber essa religião do spa e não se preocupar mais com a sua vida espiritual. Porque é isso que acontece, as pessoas entram, as pessoas ouvem, mas o que mais me chama a atenção é que a Bíblia mesmo fala disso, do que? De que os sacerdotes que o povo de Deus tinha, o que eles pregavam, o que eles falavam, o que eles ensinavam, era de acordo com o que eles queriam ouvir. Então muitas vezes, meu querido, o que você está indo buscar é aquilo mesmo que você quer ouvir. Então você tem que tomar cuidado, porque não é a religião de facilidades, não é uma moral ou uma ética, ou um desafio intelectual e moral fácil, desses de coisas maravilhosas nessa terra, de bens e de coisas lindas que nós vamos passar. Nós passaremos sim por esses momentos felizes, sim, nós passaremos, mas o nosso grande alvo é o céu. Aqui, meus queridos irmãos, o plano de Deus para o homem aqui nessa terra, se ele existiu, hoje ele acha que não existe mais. Só para você aceitá-lo, só para você recebê-lo, só para você fazer parte do corpo dele. Esse é o plano de Deus para o homem na terra agora. Porque o grande plano de Deus para o homem é lá no céu. Essa religião do spa, ela entra completamente em contradição com a Bíblia. Tudo que a Bíblia prega, tudo que Deus diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por homens que também falharam, mas que tinham o seu Santo Espírito iluminando, inspirando eles. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa religião do spa, essa religião de facilidades, ela vai contra, ela se contradiz com tudo que a Bíblia fala. Essa religião e essa mentalidade de spa, de religião do spa, é aplicada à religião, é bastante prejudicial. Ela descreve uma fé que não sabe lidar com as adversidades de um modo maduro e cristão. Você nunca vai conseguir a maturidade, você nunca vai conseguir vencer essas adversidades querendo fazer parte de uma religião como essa, que Jesus é amor, Jesus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Ele é fogo consumidor, Ele é justiça, Ele é justo, e Ele sabe que as pessoas são caídas, Ele sabe que o homem é um miserável, mas você precisa se arrepender daquilo que te separa dele, do pecado. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Não é a sua cor, não é a sua vida que você levou lá na sua infância, não é a sua situação financeira, não é todas as atrocidades que você tenha pensado em fazer e não fez, mas é aquilo que você fez
que é que te separa de Deus, e você precisa se arrepender disso. Olha aqui, irmãos, tem 3 tópicos aqui, e aqui fala assim, um deles, uma vida sem aflições. Uma vida sem aflições. Quero mostrar que os cristãos estão sujeitos a todas as adversidades e aflições sofridas pelos não cristãos. A Bíblia promete felicidade infinita e eterna, mas no céu, não neste mundo caído. Aqui temos tempos de felicidade, como todas as pessoas, mas também temos aflições, como todas as pessoas. Na verdade, há momentos em que devemos até mesmo preferir as aflições do que a tranquilidade. Por exemplo, neste momento, muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo estão sofrendo intensa perseguição por causa de sua fé, mas essa aflição redundará em bênção. Os que preferirem negar sua fé podem até ter tranquilidade nesta vida, mas terão de acertar contas com o Senhor. Está vendo, irmãos? É aquilo que eu falei. O tempo que você levar nessa sua vida, quanto tempo você viverá nessa terra, seus 60 anos, seus 80 anos, é melhor você sofrer aqui as perseguições, as aflições com Cristo, que ainda vai te ajudar a passar por tudo isso, e lá no céu você herdar a eternidade com felicidade, alegria, do que aqui na terra, você usufruindo dessa terra, dessa paz terrena, desse mundo caído, ganhando o mundo e perder a sua alma eternamente. É muito mais válido as aflições com Cristo. Um outro item aqui é: tempestades nos alcançarão. São algumas perguntas. E diz assim: como o hedonismo é um modo de vida inspirado pela busca e dedicação de prazer. O hedonismo, se eu faço parte do hedonismo, eu sou uma pessoa que tem um modo de vida inspirado pela busca e dedicação do prazer. Certo? Então, como que uma pessoa que só busca a dedicação do prazer, como essa pessoa na sociedade pós-moderna está em desacordo com a cruz que o cristão deve carregar? Isso significa que devemos procurar sofrimento? Não. Como que isso está em desacordo com a cruz? Porque, irmão, a cruz, ela significa abnegação, ela significa que eu tenho que renunciar às coisas, os meus prazeres, para muitas vezes servir o necessitado, para muitas vezes servir o meu irmão na fé, para muitas vezes eu conseguir alcançar também aquele que ainda não encontrou Jesus, para que a minha carne, o meu velho homem, a minha natureza caída, ela não se eleve mais do que o tratar, mais do que o fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso ter essa mentalidade de uma religião hedonista, ou um hedonismo que fica buscando e se dedicando ao prazer. Isso é contrário à cruz, é em desacordo com a cruz. Jesus mostrou isso. Isso significa que devemos procurar sofrimento? Não devemos procurar sofrimento, mas se o sofrimento vier por causa de uma abnegação, porque o mundo quer que você se deleite no prazer dele, o mundo quer andar de mão dada com você, os prazeres carnais, os prazeres do mundo, esse sistema mundano quer nos corromper. Todo esse sistema do mundo é corrupção de um servo de Deus. Ele só é visto como corrupção de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, não é que eu quero buscar sofrimento, mas se ele vier por causa de uma conduta moral cristã, eu vou ter que passar por isso. Jesus falou que eu ia passar, e é para eu ter coragem, porque ele venceu, então eu também venceria. Então eu também posso vencer. Uma outra pergunta: tempestades nos alcançarão. Outra pergunta: por que podemos dizer
religião do spa não anuncia o Evangelho de Cristo, justamente por falar de prazer, justamente por falar de sossego, justamente por não falar de abnegação, de renúncia. Aí eu quero frisar aqui, quando eu entro numa igreja, é uma coisa triste, irmãos, mas existe. Quando eu entro quando eu falo igreja, irmãos, eu estou figurando o templo, ou uma denominação. Quando eu entro em certos lugares, que eu ouço a palavra de Deus sendo distorcida, de que eu vou ser feliz, de que eu vou encontrar ali a felicidade, de que a partir de hoje eu não vou mais ser triste, não vou ser mais uma pessoa moribunda, eu não vou andar mais cabisbaixo, eu não vou ter mais derrotas, eu não vou passar mais por tribulação. Quando eu entro, ou quando eu ouço alguém falar isso, me perdoa, irmãos, me perdoa, mas eu vejo que essa pessoa está completamente fora de si para falar uma coisa dessa, está enganando. E a pessoa que está ouvindo, por não conhecer, ou mesmo conhecendo, ainda quer permanecer ouvindo isso e aceitando isso, está certo, está completamente certo. Mais uma, porque é importante que a igreja tenha uma fé centrada em Deus. Porque é importante que a igreja, o corpo de Cristo, tenha uma fé centrada em Deus, porque Ele é a razão de tudo. É Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Então Ele criou a fé, Ele nos deu a fé e consumou essa fé. É depositada nele essa fé. Essa fé só entra em ação quando nós colocamos ela em Deus, em Cristo. Então Ele é o centro da nossa vida. Não sou eu, não é o meu egocentrismo que tem que ressaltar, que tem que explodir. Não é o egocentrismo, não. É Deus, é Cristo na minha vida. Eu sou um vaso de barro e dentro dele tem algo muito especial, muito valioso, e é isso que deve ser mostrado. O vaso não deve ser visto, mas sim o que tem dentro do vaso. Está entendendo, meus irmãos? O terceiro item aqui: mais que vencedores. Mais que vencedores. Se você puder, também assista um filme chamado Mais que Vencedores. Fala muito ao coração daquele que aceitou Jesus, do que Deus faz com a pessoa que aceita Cristo. Terceiro item: mais que vencedores. Como a vitória de Jesus sobre o mundo nos encoraja a enfrentar as aflições desta vida? Como que essa vitória de Jesus sobre o mundo nos encoraja a enfrentar as aflições desta vida? Da mesma forma que Ele diz para nós enfrentarmos, com coragem. Deus escolhe pessoas corajosas. Deus sabe que Ele escolhe, Ele chama e Ele faz com que essa pessoa caminhe, mesmo que essa pessoa algumas vezes titubie, Ele ainda chama, Ele ainda estende a mão, Ele ainda ajuda. Então você não precisa se preocupar. Nós pensamos, nós olhamos para a cruz, nós olhamos algumas falas de Jesus, nós pensamos que Deus desamparou Ele. E muitas vezes quando você está na mesma situação que Jesus esteve, ali na cruz, e que Ele disse: por que me desamparaste, Pai? A gente fala essa mesma frase, e muitas vezes na nossa dificuldade a gente fala: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? É para você aprender, é para moldar o seu caráter, para te trazer mais maturidade, para te deixar mais forte, para mostrar que você é crente de verdade, servo de Deus, um soldado de Deus que não se rende, que não se abate. Está difícil, chora, se esconde algumas vezes, mas não desiste, sempre para cima. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno, ela vai ser arrebentada, ela não vai prevalecer contra a igreja. É a igreja que parte para cima das portas do inferno. É isso que a Bíblia diz. As portas estão lá, e o inferno quer que o crente vá lá no mundo e saqueie as pessoas que estão presas nos seus pecados e delitos. Mas é isso que Jesus falou: essa porta não prevalecerá contra o corpo dele.
E muitas vezes nós queremos só regalias, nós queremos entrar na igreja, chegou a bênção, a minha vitória, agora, hoje é sua vitória, amanhã também é sua vitória. Pode ser, irmãos, mas toma cuidado com essas vitórias. Quem está te dando essa vitória? É Deus realmente? Se todo dia é sua vitória, é só Deus que está te dando essas vitórias? Ou tem algum outro te ajudando? Outra pergunta no título Mais que Vencedores: o que significa viver esta vida com os olhos na vida futura? O que significa viver esta vida com os olhos na vida futura? O seu caráter é moldado, o seu caráter ele entra em conformidade cada vez que você cumpre a palavra de Deus. Cada vez que um mandamento de Jesus, cada vez que uma doutrina dos apóstolos você pratica, cada vez que você coloca em ação a palavra de Deus na sua vida, cada vez que você deixa de lado o seu eu para poder ajudar o seu próximo, o seu caráter é moldado, o seu caráter é edificado conforme a vontade de Deus, e isso significa viver esta vida com os olhos na vida futura, porque você está vivendo aqui em conformidade com a palavra de Deus, pensando e querendo o alvo que é a eternidade. É isso que significa viver uma vida centrada em Deus aqui nessa terra, porque você vive dessa forma esperando o céu. A grande esperança nossa é a volta de Jesus para buscar a tua igreja. Então é esse sentido, é o seu caráter, a sua mente está moldada em conformidade com a palavra e a vontade de Deus. Terceira pergunta do item Mais que Vencedores: quando ocorre a vitória da igreja? Quando ocorre a vitória do corpo de Cristo? Quando ocorre? Na minha opinião, eu vou tentar mudar um pouco, tentar colocar a opinião da revista, e não vou mudar, mas vou colocar também a minha opinião. Essa vitória já aconteceu. Essa vitória já aconteceu quando Cristo morreu na cruz. A vitória da igreja agora é a volta de Cristo, porque aqui já está falando que é uma igreja. Se a igreja já faz parte do corpo, se já faz parte do corpo, a esperança é a volta de Cristo. Essa é a vitória da igreja. Mas para quem não faz parte da igreja, a vitória dele está em Cristo Jesus, morto na cruz e ressurreto no terceiro dia. Essa é a vitória daqueles que esperam alcançar a salvação. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. A tua fé tem que ser consumada através da graça que Jesus ofereceu na cruz, da misericórdia de Deus oferecida na cruz. Mas a vitória da igreja, como está aqui na pergunta, é a volta de Cristo. É quando nós nos estabeleceríamos no reino de Deus, como um povo de Deus, para toda a eternidade. Essa é a vitória da igreja. Vou concluir agora, meus queridos. A religião do spa quer desfrutar agora de uma vitória final. Presta atenção. É completamente contraditório aquilo que eu disse agora sobre a vitória da igreja. A religião do spa quer desfrutar agora de uma vitória final, que está reservada para o futuro, na consumação de todas as coisas. É preciso lembrar que o céu não é aqui, embora nesta vida comecemos a desfrutar da comunhão com Jesus e das bênçãos que Ele tem reservada para aqueles que o amam. Ainda caminhamos para o lar. Somos peregrinos, irmãos. Não podemos viver como se já tivéssemos chegado. E isso é uma frase do apóstolo Paulo. Eu prossigo, eu caminho para o alvo. Não que eu ainda tenha alcançado. Ele não está salvo, ele não morreu ainda, mas ele está prosseguindo, ele tem fé, ele tem essa certeza de que ele vai conseguir se encontrar com Jesus. É assim que devemos caminhar, mas a nossa conduta tem que ser conforme a palavra de Deus, conforme moldada de acordo com a vontade de Deus.
Assim nós conseguiremos desfrutar de bênçãos terrenas das quais Deus quer nos oferecer nesta terra, mas que não tem comunhão com o mundo, porque amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, todo o prazer que você quer dentro de uma igreja, que vai te contradizer, que vai te frear a não ter abnegação, que vai te refrear a não rejeitar prazer do mundo, isso não é de Deus. Porque se você quer ser vitorioso nessa terra, se você quer fazer parte da igreja de Deus e esperar a volta de Cristo, ou morrer na esperança de se encontrar com Deus na eternidade, a sua conduta tem que ser de abnegação dos seus prazeres carnais, da sua velha natureza, porque ela é caída, ela é depravada, ela é morta. Agora, quando nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus, selados, nós nos tornamos, não é nós nos tornaremos, nós nos tornamos nova criatura. Então nós temos que andar em novidade de vida, em um espírito renovado em Cristo. Então, meus queridos, eu quero terminar essa aula, como muitos dizem, eu não dou estudo, eu prego, mas eu quero terminar esse estudo dizendo para você que é cristão, que está dentro de uma igreja, que faz parte do corpo de Cristo, cuidado com as facilidades que te apresentam, cuidado com os prazeres que te oferecem, cuidado com a venda de Jesus que estão te vendendo. É pela fé, não é por objeto, não é por mais nada, é pela tua fé. E a fé te move ao arrependimento, e a fé te move a obedecer a Jesus. Aquele que me conhece, me ama, ele cumpre os meus mandamentos. Essa é uma das frases de Jesus. Agora, para você que ainda não aceitou Jesus, para você que quer conhecer Jesus, para você que está aos pés do Senhor, prestes a se entregar para Ele, se entregue. Eu vou falar aquilo que Ele falou de novo. No mundo você vai ter aflição, você vai ser feliz também como os ímpios são, você vai receber bênçãos também como os ímpios recebem, você vai passar por aflições como os ímpios passam, mas as aflições que os ímpios passam, e que quando eles começam a se desesperar, é porque essa paz que eles têm, que é no dinheiro, que é na sua posição, isso daí não traz paz, isso daí traz mais incômodo, traz mais aflição na vida deles ainda. Agora, quando nós temos a paz que Jesus nos deu, quando Ele nos dá aquela coragem, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos consola, nós não teremos medo, nós passaremos por essas provas, por essa tribulação toda, e ainda alcançaremos a vida eterna. E eu quero dizer para você, meu querido, a última coisa, que quando Jesus disse isso em João, ali no capítulo 16, em alguns outros textos, ele fala de aflição, mas ali está falando de aflição de ser perseguido para a morte, porque Jesus fala assim, vocês serão perseguidos, provavelmente te prenderão, te maltratarão, até te matarão. Ele está falando de perseguição até a morte, ele está falando de probleminha, de dificuldade de desemprego, de pandemia, de marido que não se converte, que fica na droga, não. Ele está falando de perseguição até a morte. A gente não consegue, irmãos, resistir até o sangue ainda. Nós não conseguimos dar o nosso sangue, muitas vezes, e não negar Jesus. Nós passamos por essa tribulação e já arrancamos nossos cabelos, ficamos desesperados, quase negamos a Jesus por causa de uma tribulação. Mas Jesus disse que ia perder a vida. Você está pronto para perder a sua vida por amor de Cristo? Então se prepare. Amém? Que você fique na paz do Senhor Jesus.